No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Entrevista. Olá, investidores! Estamos começando mais um Investir Hoje Entrevista e hoje contamos com a presença do educador financeiro Reinaldo Domingos, que é autor do livro O Menino do Dinheiro. E vamos conversar com ele sobre educação financeira para crianças. Afinal, qual é o momento certo para falar sobre o assunto? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço você, Livani, agradeço vocês também, meus queridos investidores, vocês pais, avós, pessoas que tanto investem na vida de vocês e principalmente agora vamos falar um pouquinho das nossas crianças e a educação financeira para elas, não é isso? Obrigado. Então, primeiro vamos começar falando sobre o livro, que foi lançado recentemente. Como surgiu a ideia, ou essa necessidade de falar sobre educação financeira para crianças? Bem, eu acredito que você, nem eu e nem você que agora está nos assistindo, conseguiram ter alguma educação financeira na escola e muitas vezes nem mesmo nos nossos lares, né? Sim, é verdade. Existe uma ausência dessa disciplina, então, e não só nessa geração, nós estamos falando que os avós não ensinaram nossos pais não nos ensinaram, e nós estamos nessa geração, provavelmente passando por uma próxima, sem nenhum tipo de educação financeira, ou seja, respeitar o dinheiro e realizar sonhos. Mas como você chegar para a criança e falar sobre o dinheiro? Qual a hora, a idade certa? Bom, acho que o grande segredo está realmente em você entender quando a criança começa a ter um manuseio com o dinheiro, quando ela começa a pedir o dinheiro para você, para ela comprar uma figurinha, um sorvete, um doce, quando ela começa a desenvolver algumas atitudes de consumo, você deve imediatamente sentar com essa criança, ou seja, a família, e aí é uma orientação para vocês, pais ou até avós que estão nos assistindo, que faça uma reunião familiar, que faça realmente um trabalho que desenvolva esse processo de costume, principalmente de hábitos, de sentar com a criança. Ela precisa entender que existe uma conta de energia elétrica, ela precisa entender que tudo o que ela está movimentando dentro da casa, ela tem uma relação direta com o dinheiro. Nesse momento, é bom que também os pais façam o quê? Trabalhem em cima de um cofrinho, mas não simplesmente, Livani, um cofrinho simplesmente por dar. Se eu te der um cofrinho para o seu filho, ele vai pegar, guardar e no primeiro momento ele vai gastar. Então, cofrinho sem sonho Essa para a história criança... de mesada também... É maravilhoso. Mesada, semanada... Mas se você der um cofrinho para o seu filho sem o objetivo do sonho, ou seja, eu vou dar um cofrinho para você, você vai guardar para comprar o quê? Para relacionar os seus sonhos com quais sonhos? Então a criança precisa entender que quando ela guarda dinheiro, ela pode consumir. E não ao contrário como nossas crianças hoje aprendem. Eles aprendem a consumir. E quando eles são adultos, eles continuam consumindo. E aí fica uma pessoa endividada e o que é pior, às vezes, fica inadimplente e fica endividada e com esse processo ela vai ficar negativada nos órgãos legais. Então, o grande segredo é fazer na juventude, na raiz, ou seja, em nossas crianças, que a educação financeira já comece cedo para que elas pudessem e possam no futuro realmente realizar muito mais sonhos do que nós hoje realizamos. Certo. Essa questão também da escolha, de fazer a criança escolher ou uma coisa ou a outra, isso funciona também? Você leu o livro Menino do Dinheiro. Logo no começo a gente fala, e a Dona Previdência, que é uma personagem do livro Menino do Dinheiro, tem o Senhor dos Prevenidos, que é o pai, a Dona Previdência, que é a mãe, nós temos o Menino do Dinheiro, nós temos o Gastão, que é o amiguinho dele, e tem o professor Raimone, que é a relação família-escola. Então, o livro Menino do Dinheiro, ele traz realmente o primeiro capítulo já, ou é uma coisa ou é outra. E como é essa escolha? Ele precisa deixar alguns desejos imediatos, não todos. A criança precisa viver, ela não pode se tornar avarenta, ela precisa simplesmente saber escolher e fazer escolhas para aquilo que ela deseja. Por isso que o sonho entra como um relógio nesse processo. Então, ela vai saber ou isso ou aquilo. E um dos pontos é isso, aquilo, mas não esquecendo que o dinheiro vai fazer para ela um bem maior. Então ela passa a dividir e deixar de alguns desejos imediatos para realizar grandes sonhos na vida dela.
Certo. E a maneira como os pais lidam com o dinheiro, isso também vai influenciar na forma como a criança vai ver o dinheiro, ou como ela vai lidar também com o dinheiro? A relação é direta, né? Seja pelo exemplo, aquele que você converge com a criança, e seja pelo exemplo que às vezes você faz e ela quer fazer o contrário. Ai, meu pai sempre guardou muito, eu quero gastar muito. Ah, meu pai nunca guardou, eu quero guardar. Então essa relação, ela nem sempre é igual e nem mesmo às vezes dá para seguir. O importante é que nós tenhamos a conversa, o diálogo. O seu filho não tem orientação nenhuma hoje ainda na escola, por isso estamos entrando nas escolas. O grande segredo nosso agora é fazer um trabalho, já temos livros para ensino infantil, crianças de 3 a 5 anos, temos para crianças de 6 anos até 10, que é o Fundamental 1, livros para cada ano letivo dentro da escola, com 18 aulas em cada ano letivo. Fundamental 2, que seria criança de 10 até 14 anos, e ensino médio, a criança que está entrando já para querer ir para o aprendiz, para o mercado de trabalho, ela também tem nos 3 anos um livro para cada ano, para que ela entenda um pouquinho como é que ela vai fazer com o primeiro salário da vida dela. Fundamental. Tá certo. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada por estar aqui hoje participando conosco. Eu que agradeço você, Lívia, a vocês que nos assistiram. É um prazer estar aqui. Vamos evitar aquele problema do pai rico, filho nobre, neto pobre e investir nas nossas crianças. Que Deus sempre esteja conosco. Muito obrigado. Tá certo, obrigada. E você continue acompanhando as novidades e as entrevistas especiais do Investir Hoje, a primeira web TV do investidor pessoa física. Até mais.